Tá? Então, boa noite, né? Bem-vindos, temos amigas novas ali atrás, aqui na frente, né? Então, pessoal novo chegando, a gente fica bastante feliz de estar compartilhando aí esses ensinamentos, né? Que a gente preparou, estudou para trazer para hoje. Então, nós vamos continuar sobre o capítulo 3 das Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Foi falado, né, que já na vez passada, que a casa do meu Pai, como Jesus nos fala, é o universo. E foi também falado que, entre outras coisas que nós vamos falar, nós estamos dizendo essas moradas na casa do meu Pai são os planetas, são as diversas partes do universo. Mas, na vez passada, o que foi estudado? No começo do capítulo, foi estudado uma parte que tem a ver com as moradas. Quando a gente fala nas moradas da casa do Pai, a gente não está só falando da morada física. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. E a Luciana trouxe para vocês bastante falando sobre ser feliz, né? Encontrar essa morada no estado de espírito que a gente se encontra. Porque nós fazemos o nosso próprio céu ou o nosso inferno. Né? Não existe ou não precisa existir um lugar geográfico para isso. Né? Assim, né? Para cima, para baixo, todas essas figuras, na verdade, elas são onde a nossa mente nos leva. Então está no nosso site, né? Nós temos a palestra a vez passada, quem não assistiu, foi muito legal, a da Luciana, em que ela coloca sobre a felicidade. Então, esse estado de espírito, que é onde nós guardamos os nossos dramas, as nossas ansiedades e a nossa alegria, a nossa felicidade, é também onde vai nos levar depois, quando voltamos à espiritualidade. Então, o que nos leva a uma zona superior ou inferior não é simplesmente a gente fazer a nossa contabilidade só no final e saber para onde que a gente vai, ou alguém nos levando. Não. O que nos leva é a nossa própria consciência, os nossos remorsos, as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas satisfações daquilo que nós realizamos, né? Então, tudo isso faz com que dentro da nossa contabilidade espiritual, tudo vai contando. E aí nós vamos nessas moradas também. Então, tudo isso é relacionado ao estado de espírito, a mente, tanto no plano encarnado como no plano desencarnado. Tá certo? Agora, existe também, o que nós vamos focar hoje, os mundos físicos, onde nós encarnados evoluímos. Né? A gente sabe que na pátria espiritual nós também evoluímos, continuamos a evolução. Mas, sem dúvida, na matéria é onde nós temos as oportunidades maiores de mostrar o que nós aprendemos ou de resgatar aquilo que nós fizemos. Evidentemente que nós estamos acostumados com o nosso planeta, com aquilo que nós vivenciamos aqui. Mas nós vamos ver que essa é uma das possibilidades, é uma das categorias de mundo, que é o planeta de expiações e provas, tá certo? Mas nós vamos ver aqui sobre isso hoje. Então, como nós falamos, as diferentes categorias dos mundos habitados, né? E os estados de espírito. A casa do meu pai é, vamos lá, universo. E nós vimos, repetindo, os dois estados aqui. Nós vimos o lado da mente, o lado do nosso interior, esse tipo de morada, retomando o que foi falado, né? Dependendo de como nós vivenciamos os problemas, as situações, as alegrias, nós vamos assim trazendo situações diferentes para nós mesmos.
Então, quando a gente fala aqui, duas pessoas passam por uma prova semelhante, pode de maneiras completamente diferentes, né? Muitas vezes uma pessoa consegue fazer daquilo algo que impulsiona a crescer, e o outro, pelo desespero, pela falta de fé, acaba se fechando, se cristalizando naquilo. Então é onde a gente vê que nós temos, ou nós nos aprisionamos, ou não. Às vezes nós ficamos presos à escuridão, às vezes aquilo nos liberta e nos faz crescer. Todos os aspectos do sentimento, eles são partes da nossa mente, da maneira que nós encaramos. Então essa é uma das moradas, né, que a gente considera. E a outra, repetindo, nós vamos falar sobre os diferentes mundos, que são os mundos que nós encarnamos para crescer, e eles vão variar de acordo com o grau de evolução dos habitantes do mundo, né? O mundo em si, ele é feito dos seus habitantes. Os habitantes que vão criar, inclusive, a própria atmosfera, a própria vibração daqueles mundos, certo? As coisas caminham juntas, mas vêm de dentro para fora, as pessoas criando e modificando esse mundo. Ok, então nós estamos de acordo, né? Não perguntei nada para ninguém, mas eu acredito que estamos de acordo, que a evolução do espírito, ela se dá com a reencarnação, tá certo? A grande questão, onde que nós reencarnamos para poder chegar a esta evolução, a continuar a nossa evolução? Nós falamos do universo como um todo, onde que nós, no nosso caso, nós estamos ligados ao planeta Terra, pelo menos por enquanto, certo? Com alguma certeza, nós fomos criados neste planeta. E vocês vão entender por que eu estou falando dessa maneira em breve. Porque existe sim a possibilidade de encarnarmos em planetas diferentes, em lugares diferentes, semelhantes àqueles que nós estamos aqui hoje. Se nós estamos num planeta de regeneração, planeta de expiações e provas, né? E nós temos essa condição, eu não vou automaticamente amanhã poder ir para um planeta que não seja da mesma categoria, certo? Mas a não ser que eu realmente evolua e deseja estar num planeta superior. Muito bem, nós vamos falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar, não precisamos esperar para o final, não, porque daí a gente já resolve, tá bom? Algum comentário. Então, quando a gente falou em relação à Terra, é porque, é claro que é o nosso conhecido. Então, quando é conhecido, fica mais fácil para a gente ter uma relação com aquilo. Em outras palavras, olha, se eu estou falando da Terra, que é um planeta de expiação e provas, e nós vamos falar mais também, eu consigo pensar em algo superior ou inferior baseado naquilo que eu conheço. Então fica mais fácil, né? Não adianta a gente começar a falar de um outro que a gente não conhece, a gente não vai ter a mínima ideia. Mas se eu começar a falar aqui, olha, a Terra, nós conhecemos bem toda a situação da Terra. Então, a Terra, veja onde que ela está aqui, olha. Ela está nos mundos intermediários. Sendo que, dentro dos mundos intermediários, há uma gama gigantesca de situações. Então, nós temos aqui, é uma mistura do bem e do mal, com a predominância de um ou de outro. Só aí já dá uma gama enorme, né? Nós não estamos dizendo que... Porque veja que aqui nós só estamos dividindo em inferiores, que é totalmente material, então mundos mais primitivos, no início de tudo, dentro daquele planeta, e aqui, que é todo espiritual. Entre todo o material e todo o espiritual, vocês têm uma ideia de que tem um pouco de tudo. Desde o mal, a predominância do mal de uma maneira totalmente ainda opcional, a pessoa deseja o mal, ainda desconhece o bem, até chegar num ponto em que existe a predominância do bem, mas não é o bem total. Isso é intermediário, certo?
Então nós estamos na Terra dentro dessas circunstâncias. A Terra ainda tem a predominância do quê? Do mal. Do mal. Fala, Jorge. Uma perguntinha. Diga. Nós somos espíritos. Certo. E sempre vamos evoluir. Como é que é possível no mundo interior a vida ser toda material? Não tem um pouco. Ok. O que a gente quer dizer aqui, a nível do lado espiritual, ainda está muito adormecido. Então, vamos pensar na época que a gente era um homem primitivo, na época do homem das cavernas, tá certo? Ainda era um instinto falando mais alto, né? Então, era puramente, no começo, a gente procurar ter tudo aquilo que o instinto nos levava. Da sobrevivência, da alimentação, da reprodução, não é verdade? Então tudo com o início começa material. Aí o que vai acontecendo? Com o passar do tempo, com o desenvolvimento, o conhecimento vai chegando, nós vamos aprendendo, vamos ter o lado intelectual acontecendo. E aí eu não estou falando do intelectual, né? Tudo é relativo, né, gente? O intelectual dentro daquela época, vamos imaginar. Mas também existe o lado espiritual, porque ele sempre estava ali, só que aqui ele ainda está mais adormecido. É como a criança que a gente não pode dar aquela liberdade totalmente, porque a criança ainda não tem consciência de si mesmo, dos perigos e tal. Então o homem primitivo, nós homens primitivos na época, até o nosso livre-arbítrio era mais limitado. Por quê? Porque a gente ainda estava com a mãozinha de Deus, uma figura evidentemente, nos ajudando a tomar as decisões. A partir do momento em que eu começo a ter um pouco mais de consciência, eu vou desenvolvendo o sentimento. Eu vou desenvolvendo a parte intelectual, a inteligência. E dessa maneira, eu começo a ter mais o meu livre-arbítrio com a possibilidade de tomar decisões. E aí, eu já estou passando de uma fase totalmente material, Jorge, para... Então, estava meio adormecido, não estava inexistente, mas simplesmente ainda não estava ali presente na minha vida. Entende o que eu quero dizer? Aí sim, conforme eu vou desenvolvendo, vou aprendendo. Então, naquela época, eu começo a trabalhar, eu começo a perceber através da intuição, eu estou lá caçando para minha alimentação, certo? Mas eu vou puramente, eu vou lá, caço, né? O homem vai lá, caça, pega a alimentação, tudo bem. Aí ele começa a perceber pela observação, pela influência de um outro, né? De que se ele fizer de uma outra maneira, de uma determinada maneira, em vez de um peixe, ou de uma caça, ele caça duas ao mesmo tempo. Uma estratégia, né? Uma maneira de fazer. Ora, aí a gente já começa, veja a diferença? Eu ir lá e faço no básico, aí eu vou aprendendo, eu já começo a aplicar determinadas técnicas, aí tem o intelectual, e naquela hora em que o ser humano começou a trabalhar, ele vai pescar, ou caçar, né? Interagir com o outro. Ele começa a caçar. O outro vai e caça. Aí ele olha, o outro caçou 3. Ele caçou 1. Ele vai lá, não, quietinho, e ele pega a outra e leva embora do outro. Aí ele já está entrando no lado moral. Ele já começou a fazer decisões, e aí nesse caso decisões não muito boas. Percebe? Quando que o mal começa a existir? Naquela hora em que as decisões com o nosso livre-arbítrio foram feitas de uma maneira de paixão, de negativo, e não simplesmente dentro do correto, que seria olhar para os 3 e deixar para lá. Que pena, né? Eu peguei só 1, né? Mas não. E alguns puderam olhar e simplesmente não afetar absolutamente nada neles. Esse lado da paixão humana, né? Da inveja, do ciúme, da rebeldia, isso daí, alguns sim, outros não. Tudo bem? Ok. Então, é dentro dessa sequência que nós vamos crescendo e aprendendo na Terra e em outros planetas semelhantes.
Muito bem, então, o que mostra o Evangelho para nós? Que existe uma classificação. Apesar de toda essa gama de categorias que teria de um e outro, evidentemente que, de uma forma didática, ele vai nos mostrar como a gente entender essa sequência evolutiva, né? Então nós falamos, os mundos primitivos ainda existe o mal pela ignorância do bem, é só isso, não é? Às vezes não é o mal pelo mal, mas é a falta ainda do conhecimento do bem. Esses mundos primitivos é onde existem as primeiras encarnações, né? No caso da Terra da alma humana, com os homens da caverna, como a gente falou aqui, certo? Aí nós passamos para o nosso mundos de expiações e provas. E aqui vocês vão ver em inglês várias traduções, tá? Tem Expiation and Trials, Atonement and Trials, tem vários tipos de traduções. Bom, então é semelhante à Terra, onde a ignorância e o mal ainda predominam, enquanto que o intelecto e a tecnologia também já estão desenvolvidas, tá certo? Então, o que acontece aqui? Quando nós falamos... Alguma coisa? Quando nós falamos sobre ignorância, é importante a gente comentar que ignorar alguma coisa, uma pessoa ignorante, é porque ela ignora, né? A gente coloca um peso na palavra ignorante, mas ela ignora. Ela ignora alguma coisa, algum conhecimento, algum valor, né? Então, ignorar o bem, né? Porque o que é o mal? É ainda a ausência do bem. É a gente não saber fazer o bem, ou a importância do bem. Então, quando a gente pensa assim, fica mais suave para a gente perceber que realmente todos nós podemos um dia chegar à perfeição, como é a proposta dentro do Espiritismo que nós acreditamos, né? Que todos nós chegaremos lá. Ninguém vai ficar lá para trás. Jesus disse isso. Ninguém vai ficar para trás. Mas como que ninguém vai ficar para trás quando a gente olha e vê tantas diferenças? Olha, porque cada um a seu tempo, dentro das suas necessidades. E aqueles que estão ainda totalmente ignorando o bem, né? Eles chegam um momento em que algo vai acontecer para que eles descubram isso. Às vezes, como a gente diz no Espiritismo, né? Uns vão pelo amor e outros vão pela dor, né? Porque é assim mesmo, tem momentos em que a gente só lembra que tem cabeça se ela dói, né? A gente nunca lembra de agradecer a Deus. Ai, que bom, né? Olha, como minha cabeça funciona bem, olha, eu estou tranquilo, né? Olha, eu consigo raciocinar. Tá tudo... Não, gente, isso jamais, mas tem a dor de cabeça, aí a gente lembra de pedir, né? Toma um remédio, mas pede para tirar a dor de cabeça. Lembra que tem cabeça. Então a gente normalmente só tem isso, né? Em relação a tudo na vida da gente, é mais difícil a gente lembrar o que está bem. A gente lembra aquilo que não está bem. E com isso, a gente ignora o bem e às vezes pratica o mal. E praticar o mal não é só realmente cometer um crime, não, né? O mal, ele tem várias faces, né? O face da maledicência, né? Do nervosismo. Tem uma série de maneiras que o mal se apresenta. Então, é muito mais complexo do que a gente acha, né? Muito bem. Depois, existem os mundos ou planetas de regeneração. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da Terra passando por essa transição. No final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas os planetas de regeneração, aí já o bem, ele vai predominar sobre a ignorância, sobre o mal. Então, apesar do mal ainda estar presente, já temos uma situação muito melhor. Agora, adivinha que para a gente conseguir isso, nós precisamos ter pessoas que estejam nesta sintonia, né? Em outras palavras, nós precisamos estar nesta sintonia para poder passar daqui para cá, certo? Não é simplesmente que vamos acordar um dia,
Ok, agora o planeta é de regeneração, né? Não funciona bem assim. A gente precisa passar pelas etapas. E estamos passando já, né? Em diversas maneiras. Daí começa a ficar assim mais longe, né, da nossa realidade ainda. São os mundos felizes, né, onde praticamente o mal não existe. Praticamente. As pessoas vivem para o bem da sociedade e procuram o progresso em conjunto. Ok? E aí, então, chegamos à angelitude, né? Os mundos divinos, ou os mundos celestiais, onde ficam os espíritos puros, também conhecidos como Anjos. anjos. Com a grande diferença de que nós espíritas acreditamos que eles não foram criados anjos. Todos passaram por isso daqui, certo? Então, pra gente, então, se nós estamos aqui, a gente pode chegar aqui, porque existem anjos. Se existem anjos é porque alguém já chegou lá. Pode ter tido mais tempo já, provavelmente, né? Assim, foram criados com mais tempos anteriores e tudo mais. Mas é perfeitamente possível. Tudo bem, gente? Fala. Todos os planetas passam por essas fases. Não é que tem planetas que são dessa fase e planetas que são assim. Todos começam o que a gente entende, né? Como a gente falou assim, a gente pode até pensar da seguinte maneira, Fernanda. Vamos pensar na pessoa primeiro, né? Lembra que a gente comentou que tudo depende das decisões da pessoa, não é? Claro que nós precisamos passar pelo conhecimento. Então, para o indivíduo, mesmo que ele sempre acerte, sempre faça as melhores escolhas, ele ainda tem que passar por reencarnações para poder criar experiência, aprender. Evidente que daí ele não vai estar criando problemas para ter que resgatar. Então, fica muito mais light. Então, não é que ele vai pular etapas necessariamente, mas ele sim vai facilitar o caminho. Então, se a gente for por esse raciocínio, isso eu estou indo pelo raciocínio, tá? Eu não li isso daí em nenhum lugar. Nós vamos crer o quê? Essas são as etapas, né? Agora, o tempo que, sabe, daqui para cá, que um planeta vai passar, vai depender das pessoas, dos habitantes que estão ali. Faz sentido isso? Se eu acredito que nós temos essa possibilidade de todo um planeta, que é bem difícil, né? Então, provavelmente, a resposta seria que sim, todos eles passam pelas categorias, né? E todos eles começam como primitivo. Começam como primitivo. Porque é a criação daquele planeta e a criação dos espíritos ligados àquele planeta. Então, nós vamos ver que, junto com os primitivos, que são os nativos criados naquele planeta, existem as migrações de espíritos de outros planetas também. Hã? Seria um exemplo, a evolução do planeta com os espíritos encarnados no planeta. Não, mas eu quis dizer, eu falei a migração no sentido de que é outra coisa, né? No sentido em que... Não, eu estou falando na questão que você faz. Começar pelo primitivo. Exatamente. E vai evoluir. Mas aí a evolução do planeta com os habitantes que existem no planeta. Exatamente, exatamente. Sem dúvida, é assim, né? O planeta, ele vai também evoluir de acordo, que é o que você está falando, com os habitantes, né? Então, a rapidez vai depender dos habitantes. Fala, Jorge. Eu queria perguntar se é o planeta evolui ou se é o espírito evolui? É, o espírito... E aí o que acontece? Já que vocês estão fazendo essa pergunta, eu vou me adiantar um bocadinho para fazer sentido, né? O que acontece? Quando o espírito chega num determinado momento, que nem agora nós estamos falando, a Terra está passando por esse período de transição, para chegarmos para essa outra etapa de regeneração. Como é que é feito isso? Olha, existe um período relativamente longo, né? Mas pela justiça divina, todos os espíritos ligados ao planeta Terra, eles têm que ter oportunidades para continuarem na Terra, quando a Terra também for um planeta de regeneração. Então, o que acontece? Nós aprendemos que os espíritos existem uma seleção natural, né? Então, existem
nós estamos achando por volta de 1950, a data não tem uma data exata, mas mais ou menos o pessoal diz assim, já começaram a abrir a porta a gente vai fazer das trevas, do umbral, todos tendo a oportunidade, né? Para podermos chegar e falar assim, olha, você está tendo a oportunidade, você chegou nesse mínimo, nessa vibração, vamos pensar assim em camadas vibratórias, né? Então esse aqui é o mínimo, por exemplo. Se aquele espírito consegue ali, ele continua e vai para frente, vai para cá. E se ele não consegue, ele continua reencarnando, ele continua progredindo, mas aí ele já não vai herdar naquele momento, pelo menos a Terra, para continuar reencarnando. Por quê? Porque ele precisa de algo um pouco diferente. É aquele tough love, né? Naquele momento, sabe, foi dadas as oportunidades, vamos ajudando, vamos fazendo, e agora, se não é mais possível pela própria escolha do espírito, né? Ele não consegue, Pelo amor. ele vai pela dor, ele vai encarnar num lugar mais primitivo do que onde ele está agora. Então provavelmente num outro, se nós estamos aqui, né? Para onde que ele tem que voltar? Pra trás. Para cá, né? Mas não tem uma coisa que só evolui? Ah, sim, então nós vamos falar isso. O que ele faz? Ele não vai perder nada, ele não vai para trás. É igual quando você repete de ano na escola. Isso. A turma toda evoluiu, só que você ficou para trás. Isso. Você não perdeu o que você aprendeu. Muito pelo contrário. Né? Você retém aquilo que você aprendeu, lado moral, lado intelectual. Porém, você vai estar numa outra turma, né? Uma outra turma, mas a turma está mais atrasada. Então, o que você pode fazer? Qual que é a tua contribuição para outra turma? Ajudar Ajudar Você na pode evolução. ajudar, não pode? Tá, então ok. Sabe um pouquinho mais. Eu já sei um pouquinho mais, eu repeti, né? Fazer o quê? Não é legal, mas eu posso sim ajudar. Não só ajudar naquilo, mas eu sei mais. Eu já sei mais. Então, nós vamos ver exemplos práticos sobre isso. Como é que acontece? Aquela pessoa, ela não voltou para trás nesse sentido, ela só mudou de lugar, né? Ela foi colocar em prática o que ela já sabe, nesse outro lugar, na dureza de um ambiente primitivo. Então é muito difícil para aquele espírito. O que ele está aprendendo a burilar, nesse caso? O amor. O amor, O respeito. o respeito, o lado moral da coisa, né? Então ele está mais inteligente, né? Porque tem uns que são extremamente inteligentes, porém o lado moral, né? As asas estão assim, né? A moral, a inteligência, o intelectual aqui e a moral está lá embaixo. Então ele vai lá para fazer isso aqui, ó, né? Para tentar equilibrar. Porque através dessa dificuldade, ele tem que ser mais humilde, ser mais caridoso, ajudar, e ele vai fazer, porque ele sabe, né? Fica até meio automático, né? Imagina, se a gente está num lugar que você tem mais conhecimento, vai ser bom, né? Nesse sentido, você consegue levar. E por outro lado, vai ser difícil porque não é onde você pertence, né? Não sei se a gente fala assim em português, mas já não sei mais. A gente já não é aquele lugar da gente. Por quê? E a saudade? Já pensou se a gente fosse deslocado da Terra? Tem gente que quer ter a possibilidade de ir para um lugar melhor e fala, não, eu preciso ficar aqui ajudando, né? Por quê? Porque nós temos laços espirituais. E esses espíritos, por mais complicados, vamos dizer assim, que sejam, eles também têm as ligações. Às vezes eles nem admitem isso, mas eles têm as ligações com a Terra. Então é muito difícil. Mas não é permanente. Ninguém está indo para o inferno, que é para sempre, não existe. Então está indo para um lugar de resgate. Ficou claro, Jorge? Deu? Entendeu? Vamos continuar. Vamos continuar. Qualquer coisa você pergunta de novo. Muito bem. Aí vamos lá. Então significa que nós estamos... será que nós estamos sozinhos no universo? Depois de tudo isso que a gente falou. Se alguém disser que sim aqui... De repente, né? Se achar... Hã? Vocês acham que nós estamos sozinhos no universo? Assim como espíritos encarnados, né?
Então, todo mundo acredita em ET, ponto, né? Olha, por que a gente procura e não acha? A gente não está na mesma vibração. Que a gente olha. Nós estamos procurando iguais a nós, né? É o que a gente conhece. Eu vou ficar procurando o quê? Eu procuro a água, porque precisa de água, né? A gente precisa... Tudo aquilo que a gente precisa, a gente acha que eles... Então, para ter vida tem que ser igual. Aí fizeram uma analogia uma vez que eu achei bem interessante. Se a gente pensar... Tudo bem, não é gente, mas dá para fazer, né? Vamos à imaginação. Os peixes, né? Eles vivem embaixo d'água, né? Olha, a gente não, a gente morre embaixo d'água assim, fica muito tempo. Então, se a gente conhece um ser que vive numa situação tão diferente, por que não pode existir outros seres humanos, ou outro nome, né? Mas seres, vamos falar da humanidade, né? Para ficar, seres espíritos encarnados de uma maneira diferente do que a nós. Que não precisam de ar. Que não precisa de ar, por exemplo, ou não precisa da água, ou tem um corpo mais sutil que a gente não enxerga. A água é diferente, né? O ar é diferente. O ar pode ser diferente. Não, a gente não aprende, eu lembro de ir agora, como é que chama lá? Em Houston, na NASA. Aí a gente foi. Aí tem aquelas balanças, vocês já experimentaram as balanças? Aí de Marte, aí tem uma que você fica assim, a outra você fica assim. Quer dizer, se a gente se pesar, né? A gente vai ficar em planetas diferentes, vão ter pesos e medidas diferentes. Olha, então, tudo pode ser diferente. E mesmo assim, serem espíritos. Espíritos em categorias diferentes. Concorda? Ok. Ok, Jorge? Ok. Então, nós vamos acreditar que nós não estamos sozinhos. Por exemplo, tá? A Via Láctea, né? Que é o Milky Way, né? Em inglês. Por exemplo, nós não estamos nem falando de muita coisa. Nós vamos só analisar algumas coisas sobre o universo. Então, o número de galáxias no universo, se algum dado estiver desatualizado, né? Vocês, porque vivem, né? Vocês me dão um desconto, porque eu não sou cientista, tá bom? Então, vamos lá. Então, o número de galáxias no universo tem uma estimativa de 100 bilhões de galáxias. Nós só podemos ver 10 bilhões pelo telescópio. Então, a Via Láctea é a galáxia do nosso sistema solar, né? Da Terra. Tem uma idade de 13,7 a 15 bilhões de anos. Contém 200 bilhões de estrelas. Muitas dessas estrelas têm aglomerados de planetas. Não é um planeta associado, é aglomerados de planetas. O Sol é uma dessas estrelas e está localizado a 27 mil anos-luz do centro da galáxia. O Sol, para ele completar uma... Desculpa, está escrito errado, rotação. A rotação, para ele dar uma voltinha em torno dele mesmo, demora 200 milhões de anos nossos, né? Os nossos 200 milhões de anos. Bom, isso é só para a gente começar a pensar dessa infinidade, né? Quando você pensa em universo, a gente fala em universo, a gente pensa naqueles planetinhas, né? A gente às vezes esquece que é muito mais do que isso. Pois bem, e olha o que fala no Livro dos Espíritos, a pergunta 55. Se todos os planetas, se eles são habitados, e a resposta? Sim. Olha lá. E contrário do que vocês aqui a gente acredita, os terráqueos estão longe de ser os primeiros em inteligência, bondade e perfeição. Não, ninguém tinha dúvida disso, né? Se a gente for primeiro, aonde que estariam os espíritos puros, né? Onde que estariam, né, os nossos mentores, né? Não, a gente não pode ser primeiro em nada. A gente está ali aprendendo, nossa infância espiritual, certo? É aquilo que a gente falou, né? É claro, isso daí é uma imagem, né? Sei lá, mas só para a gente abrir a mente. Vamos pensar que a forma dos seres é o que menos importa, né? Eles podem ter essa carinha e ser muito mais inteligentes do que nós.
Nós somos mais bonitos, mas eles são mais inteligentes. Por que a gente se acha mais bonito? Porque é o que a gente está acostumado, né? É o nosso padrão de beleza. Para eles devem olhar para nós, se for o caso, né? E achar o contrário. Mas, por que isso? Isso é só para a gente dar uma lembrada daquilo que foi falado. De que a lei que rege essa manifestação da vida, a gente já aprendeu aqui, quantas vezes, de que nós criamos o nosso corpo pegando de onde a matéria, gente? Fluido cósmico universal. E aí, o que acontece? Nós criamos o perispírito, ele é criado de acordo com cada planeta ou cada local. Como o fluido cósmico universal é equivalente, ó, de acordo com, em harmonia com a organização, as necessidades e a maneira de vida. Ele vai ser conforme o lugar em que ele está sendo criado. Então, se eu vou nascer na Terra, eu estou usando desse fluido cósmico universal para a minha criação, para a criação da minha matéria. Mas se eu estiver em outro planeta, eu vou usar outra coisa. Então, de repente, a maneira, a sutileza, né? Já da época dos homens da caverna para cá, nós já mudamos muito. Ainda bem, né? Então, nós já mudamos muito. Por quê? Hoje, nós não precisamos daqueles pelos todos para se aquecer. Nós temos roupa, tem casaco, graças a Deus. Aí, sabe, nós estamos até perdendo os caninos, porque a gente já não tem que mastigar a carne daquela maneira. Enfim, existe uma série de modificações do corpo da gente que vai sendo alterado de acordo com a necessidade. Não é assim? Então aqui, nós estamos falando do nosso próprio planeta. Você vai para outros lugares, outras sutilezas do corpo. Quanto mais espiritualizado, corpo menos grosseiro. Certo? Ok. Agora deu nó, né, Jorge? Agora deu nó. A gente brinca, a gente gosta de brincar. Ok. Então, as características dos mundos habitados, como a gente falou, vai depender da evolução espiritual de cada um. Quer ver, Jorge? A gente estava falando sobre aquele assunto, né? Mas imagina o seguinte. Você, pensa em você, tudo que você conhece, nessa vida, até esquece de outras vidas. Então você está agora nesse país, nesse lugar, certo? Se você for para qualquer outro lugar do mundo, seja ele intelectualmente, tecnologicamente mais avançado ou menos, mais rico ou mais pobre, enfim, qualquer lugar desse mundo, tá? Para não ficar uma coisa muito surreal, né? Você não muda a sua capacidade. Você nem ficou mais adiantado e nem mais atrasado, porque você está num lugar mais atrasado ou mais adiantado. Porém, você vai poder, se você está num lugar com mais necessidades, você vai poder contribuir mais ali com o seu conhecimento. Se você estiver em outro lugar, você vai querer aprender, né? Quer dizer, não é que a gente interage, mas a gente pessoalmente não regride por você estar num lugar mais adiantado ou mais atrasado. Percebe a relação? Não é a pessoa que regride, mas ela vai para um lugar que está ainda mais primitivo. Para pensar em casa. Ok, então vamos lá. Então os espíritos que vivem, né, no mundo físico, como nós, né, eles não estão ligados assim para sempre num lugar. Em outras palavras, nós podemos reencarnar em outro planeta ou outra galáxia, certo? De acordo com a necessidade, o merecimento, o trabalho que a gente vai executar quando a gente tiver capacidade, né? Agora, o que acontece é que nós, às vezes, ficamos presos por aquilo que às vezes foi falado antes. Por aqui, ó. Certo? Não é que a gente tem que ficar ligado a nada ou a ninguém, mas a nossa mente às vezes se cristaliza por um tempo naquele lugar.
Então, o amor, ele liberta, né? O crescimento, ele liberta a gente para que a gente possa, sim, estar em qualquer lugar do universo para crescer. É que agora a gente falar de não pertencer mais à Terra, a gente fica assim, né? Ainda mais que vai ficar melhorzinha, né? Como é que eu vou querer sair daqui? Então é correr atrás para a gente merecer a Terra como o planeta de regeneração. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Então vamos falar da Terra e de outros planetas similares que são planetas de expiações e provas, né? E aqui, para quem não conhece esse site, é muito bem feito, Explore Spiritism. Tem, assim, às vezes a gente quer aquela perguntinha capciosa, assim, eu quero saber exatamente, dá um search e lá é muito bem escrito, tá? Tudo vindo do Evangelho, dos livros da codificação. Então, o que está falando aqui? Primeiro, que a gente tem conhecimento de que um planeta de expiações e provas, como a Terra, que os seus habitantes, eles já tiveram outras vidas anteriores. Por quê? Porque eles mostram um certo grau de progresso. Então, hoje, apesar da gente ver um monte de coisa difícil, a gente vê que existe um progresso, tanto da parte intelectual, como da própria parte moral. Isso comparando milênios atrás. Existe, né? Como a gente às vezes brinca aqui, na época de Jesus, nós estávamos lá, né? Nas arenas, e aí eles colocavam os cristãos lá no meio, lá dos leões, né? E a gente era os primeiros a fazer assim, né? Para os leões pegarem, matarem, comerem os cristãos, certo? E aquilo era divertimento, era entertainment, né? Era Hollywood da época, não é? Hoje em dia, não vou dizer que não tem uma meia dúzia que goste. Tem, ainda existe. Tem gente que curte esse tipo de crueldade. Mas na grande maioria já não é aceito, já não é entretenimento, já não é feito como algo aceito pela sociedade. Quando é feito e é pego, é um crime. Isso é progresso ou não é progresso? Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes as pessoas são tão pessimistas quando olham para a Terra e falam, até olha, ainda tem guerra, ainda tem isso. Tem, mas a gente, sabe, pode até ser lento, porém está acontecendo o progresso. E nós precisamos desses tipos de reforço para nós mesmos, porque se a gente só colocar para baixo, ninguém vai para cima, sabe? Se eu só, quando eu estou buscando aprender alguma coisa, se toda vez eu não consigo, eu sou péssima, não dá, o que acontece? Qual é a minha chance de conseguir? Nula, né? Mas se eu falar assim, não, hoje eu já consegui isso, amanhã eu vou conseguir mais. Aí a gente vai se dando a oportunidade, certo? Então existe sim um grau de progresso. E portanto, quando a gente olha, por mais, você pode olhar na humanidade todinha na Terra, existe diferenças, muitas diferenças, né? De tipos de civilizações, de maneiras de sociedades, de maneiras de encarar a vida, existe. Mas a gente vê todas elas dentro do mesmo processo de aprendizado. Então, se está num processo, é porque já começou, né? Então, esse que é o ponto aqui, não é a primeira, nós não somos mais primitivos, não existem mais espíritos sendo criados na Terra, ok? Senão vai ficar difícil para fazer o catch-up, né? Como é que a gente chega lá? Ficaria complicado. Então, mesmo esses espíritos que a gente vê hoje em dia, tipo essas tribos que são descobertas, e eles ainda estão naquele primitivismo de realmente comer o outro, depois da guerra. Ainda é dentro da evolução deles, onde então, ainda assim, não é aquela primeira leva de que é criado que nem... Não. Ainda, sabe, já é assim, ainda é aceito dentro daquela sociedade deles, né? Como tem sociedades que aceita ter várias mulheres, um homem ter várias mulheres. Como tem sociedade que aceita homossexualismo, outra não aceita. O que você falou? Pena de morte. Pena de morte. Fala, querido. Eu sou antropólogo também, então essa questão
é muito diferente, por exemplo, do ponto de vista da antropologia, né, essa sociedade primitiva mesmo, por exemplo, de um grupo étnico que ainda exista hoje, que a gente encontra, assim, né, é uma forma muito diferente de organizar a cultura. Até se você pensar, mesmo os Tupinambás, por exemplo, que é um grupo antropofágico do Brasil, não tem muita diferença daquilo ali, porque as pessoas têm ideia errada, às vezes acham que ele come porque está com fome. Então, nossa, ele é tão primitivo que ele não consegue, né, ele come, ele precisa de carne, ele mata o semelhante. Mas não, o Tupinambá que mata um inimigo de guerra e realiza um ritual antropofágico, para mim, pelo menos, é a minha opinião pessoal, é o mesmo nível do cara que executa com injeção de veneno. É um assassinato de uma pessoa. A alimentação é totalmente ritual. Tem todas uma série de crenças e tudo, mas não é uma coisa, estou com fome, eu vou comer o semelhante. Então é cultural. É cultural, sim. É a mesma coisa da injeção de veneno, o resultado é o mesmo. Quanto mais conhecimento você tem, mais culpa você tem do que está fazendo. Tem mais responsabilidade. Então, isso tem a ver com que as evoluções são muito lentas entre uma cultura e outra, um comportamento e outro. Então, quanto mais noção de coisa errada, que você tem noção de que está fazendo uma coisa e essa coisa é errada, mais responsabilidade você tem, né? Exatamente. Então, aquela pessoa que está dentro de uma sociedade que já aprende que tudo isso faz, né, vamos dizer, que em outras palavras, faz a mesma coisa, mas numa sociedade em que isso já não é parte, não é um ritual, não é parte de um ritual de guerra, ou seja o que for, então aí já é outro peso, né? De novo, não são dois pesos e duas medidas, mas é a responsabilidade, quanto mais sabemos, mais responsáveis. Então, olha, é a bondade de Deus. Porque senão, se nós somos criados em tempos diferentes, estamos passando pela evolução e interagindo sim, né? Alguns mais, outros menos. Tem algumas tribos aí que estão mais, assim, fora do contato com outras pessoas, né? Então, às vezes, demora mais para... Quando a gente está, antes da globalização, né, que era a gente não tinha a mínima ideia do que acontecia do outro lado do mundo. Quando a gente era pequeno, onde eu era pequeno, né? Falo isso para os meus filhos, né, eles já viram o que eles acham, né? Mas a gente não tinha, né? Não tinha celular, não tinha a gente não tinha internet, não tinha consciência. Hoje em dia estão lá no meio da guerra, estão filmando, a gente está vendo o que está acontecendo. Então algumas coisas, falando de guerra, estamos falando também de outros resgates, às vezes existe uma calamidade, né, natural e aquele pessoal ali trabalhando, e a gente vê, e a gente participa, e a gente... Tudo isso, gente, você acha que não tem uma influência na gente? É claro que tem. As pessoas vão criando, né? Claro, às vezes no início é até um pouco negativa, se a gente não tomar cuidado pela própria vibração do planeta. Mas com a tendência de aquilo ajudar para o positivo, para a gente continuar crescendo. Para chegar um dia a família universal, né, o amor universal, ora, nós temos que saber respeitar todo mundo, né, dentro da capacidade, da condição, do conhecimento de cada um, para a gente poder chegar a um ponto maior. E não se achar, né, achar que a gente que sabe, a gente é respeitar. A gente pode nem concordar, eu não estou falando que nós precisamos concordar, tem coisa que a gente olha e fala, uau! Né? Tudo bem, mas é um uau sem a gente querer, sabe, achar que só a gente... Não, a verdade é uma só para todo mundo. E isso todo mundo vai chegar lá um dia, certo? Muito bem, então ainda existem os vícios que mostram a nossa imperfeição moral, né? E ainda também todos os erros, todos os crimes, tudo que a gente vê, a violência, né? Que mostram onde nós realmente ainda estamos. Bom, nós sabemos que os planetas de expiações e provas é para que a gente tenha esse trabalho árduo, porque ainda não tem nada de light para a gente, né? A gente, graças a Deus, se a gente está bem, está conseguindo fazer o nosso trabalho, está com saúde, já está tudo de bom. Mas por que é árduo? Né? Lembra do Raul Teixeira falando das vicissitudes? Por quê? Porque existem coisas que são pequenas, aparentemente,
mas que são no nosso dia a dia, sabe? Aquela pessoa que pega aquele trem cheio de gente que tem que brigar por um espacinho, não sei o quê. Olha, ela pode estar tudo bem, aquilo não deixa de ser uma coisa complicada. Ela às vezes nem está reclamando, às vezes ela nem está pensando, ela está vivendo, está aceitando aquilo, está aprendendo alguma coisa. Enfim, existem, sabe, milhões de coisas que nós vivemos no dia a dia e que elas podem ser mais pesadas ou mais leves de acordo com a maneira que a gente encara. Mas elas não deixam de ter as dificuldades para o aprendizado, tá? Talvez eu tenha dado um exemplo meio bobo, mas para a gente saber que existem coisas que a gente às vezes não pensa que pode ser complicado, porque a gente não vive aquilo, certo? Então nós vamos assim, através do trabalho, da educação, né, do conhecimento que a gente vai crescendo. Como nós falamos, existe uma gama muito grande nesses mundos, desde aquele que ainda tem total ignorância do bem, em que tem prazer no mal, não é nem só não conhecer o bem, tem aqueles que ainda têm prazer no mal, daqueles que são levianos, daqueles que são, sabe, só despreocupados, daqueles que não estão interessados com o lado espiritual, até aqueles, né, que já começam a ter uma consciência espiritual. Estou falando de espírita, ok? Uma consciência espiritual é simplesmente de saber que nós não estamos aqui só para o lado material. É isso que a gente quer dizer. Só ter a consciência, e pode ser uma coisa até mínima, né? Mas ter a consciência de que nós somos espíritos, ou pode nem dar esse nome, mas nós temos uma continuidade, nem que é para achar que vai querer ir para o céu, não importa o que acha que vai acontecer depois. Mas esse sentimento de que nós somos filhos de alguma coisa, somos criação de alguma coisa, já é um sentimento espiritual. E com isso, muitas pessoas precisam de ter medo, né? Senão ele errar mais. Não é tão ruim assim para algumas pessoas. Outras já conseguem ter mais consciência. Olha, então eu tenho livre-arbítrio, tá ótimo. E consegue tomar decisões, hora boa, hora, né? Mas vai melhorando. Mas de qualquer maneira, ter a consciência de que nós somos um ser com um objetivo maior do que simplesmente comer, dormir, tirar férias, trabalhar, trocar de roupa, tomar banho, né? Então já é algo fundamental, né? Muito bem. Então, aqui além dos indivíduos, também os planetas, porque a gente falou, né? O planeta, esses planetas transitórios, né? São planetas que têm uma gama muito grande. É porque nós só estamos pensando na Terra, mas existem outros. Esses planetas, o que eles têm em comum é que eles servem de lugar de exílio para espíritos que ainda estão tentando se ajustar com as leis divinas. Nós, em outras palavras, né? Uns mais, outros menos. Mas se o momento em que nós vamos nos ajustando às leis divinas e paramos de infringi-las, paramos de tomar aquelas decisões que só nos, sabe, é gostoso na hora, mas não nos convém, né, a nível espiritual, aí nós vamos assim não tendo a necessidade mais de ficar ligados a planetas nessa categoria. É aí que nós vamos fazer da Terra um planeta de regeneração. Pensar o quê? De que nós precisamos pensar no bem de todos, né? Não é só olhar para o nosso umbigo, né? É olhar para a necessidade de crescer espiritualmente, de mudar hábitos que não são positivos, etc, etc, etc. Isso já é uma outra palestra, né? Tânia, um comentário que eu acho muito interessante, esse comentário que você fez com relação aos povos primitivos, entre realmente, porque nós falamos no Espiritismo sempre que nós temos duas asas, a asa espiritual e a asa intelectual, né? E para sermos espíritos elevados existe um equilíbrio entre o lado espiritual e o lado intelectual. Se a gente for analisar o nosso planeta e a partir desse exílio de espíritos,
que vieram de outros planetas, como os de Capela, que vieram para cá e que popularam Nós vamos falar de Capela. o nosso planeta todo. Se nós pensarmos realmente, esses povos que nós consideramos, que nós chamamos e ainda continuamos a chamar de primitivos, que são os indígenas, os africanos, os que ainda vivem em uma situação que não, tecnologicamente falando, não está no mesmo standard que os outros povos que vieram das Américas, da velha Europa e tal, eles têm toda essa parte espiritual, né? Da parte que você está falando do bem geral, de não ser donos da terra. Eu estava lendo, inclusive, hoje a respeito dos índios do Canadá, né, de não ter a terra. Então, só um minutinho. Então, as populações que de acordo com o Capela daqui vieram, exilados, principalmente o da velha Europa, né, vem com... Quem não sabe o que ela está falando, nós vamos falar daqui a pouco. Vem exatamente com essa mentalidade, com a tecnologia, né? Mas com a tecnologia vem também a propriedade, que é meu. Então entra sem a gente entrar nesse mérito, porque isso vai dar polêmica. Não, mas não é polêmica, não. Só assim para completar. É muito difícil a gente realmente entrar e dizer assim, olha, tal povo tem essa característica, tal povo, né? Porque, veja bem, quando a gente olha superficialmente, porque eles estão numa tribo e todo mundo junto e todo mundo fazendo as mesmas coisas, não me dá nenhuma informação, me corrija se eu estiver errada, de que eles realmente estão trabalhando daquela maneira, em prol da comunidade e tudo mais, né? Mas não significa necessariamente não é uma indicação de evolução. Mas existe uma evolução espiritual, porque esses povos, eles sempre se consideraram como sendo espíritos e parte de um mundo espiritual. É isso que eu acho que a gente não tem informação. A informação de que o fato da simplicidade de vida é aquele erro que às vezes a gente comete com a palavra humildade em relação a não ter as coisas. Então a pessoa não tem determinadas coisas e ela não... Então ela vive de uma determinada maneira. A gente às vezes confunde um pouco o não ter, o não saber diferente do que realmente o que é a situação espiritual. A gente não tem como dizer, é só isso. Eu não estou dizendo que sim nem que não, pelo amor de Deus. Por isso que eu falei, não vou entrar no mérito. Mas o que é importante de tudo isso, nesse momento, é a gente pensar que dentro da situação cultural de cada povo, existe sim uma organização moral e espiritual e intelectual, certo? Ora, porque mesmo se a gente pensar a nível do nosso Brasil, por exemplo, né? A diferença que existe de um lugar para o outro no Brasil, se a gente falar de Brasil, a gente não pode dizer uma coisa nem outra. Nem super desenvolvido e nem totalmente tribal. Nós temos de tudo. Não é verdade? Então veja que dentro dos aglomerados, das culturas e tudo mais, existe uma coisa fundamental, que é essa interação para que nós cheguemos a um ponto comum. Exato. Certo? A interação com respeito. Com respeito. Então não é olhar para o índio ou para seja quem for e achar que é menos ou que é mais. Mas o que eu escuto muito, então eu quero encerrar, que eu não quero falar. Por favor. Não, eu sei, mas é porque como nós estamos falando de um mundo de expiação e provas, isso, o mundo de expiação e provas, quando você vai entrar nos exilados de Capela que vieram por uma razão que foi o benefício moral deles, né? Quer dizer que eles vão interagir com outros povos de uma outra civilização que não estão no mesmo ponto, no mesmo nível que eles. Pode ser que não sejam no mesmo ponto
intelectual ou moral, ou ambos. Verdade? Pode. É só isso que eu queria dizer. Então, veja, quando a gente olha para a Terra, e a gente vê isso aqui, né? Eu não botei as coisas bonitas, eu só botei as feias aí de propósito, tá? Qual é a sensação que a gente tem? Será que a gente pensa que a humanidade toda tem esses infortúnios? Né? Porque o que a gente estava dizendo é que a humanidade vai além da Terra, né? Então, o que acontece com a Terra? A Terra é uma pequena fração, a população da Terra. É uma pequena, é como se fosse uma pequena vila, né, comparada a um império todo. Então, quando a gente olha para a Terra e vê um planeta de expiações e provas, e vê ainda toda a maldade que existe, a violência, né, a doença, o crime, os vícios, as perturbações psíquicas, se a gente olhar para isso e a gente achar, então a humanidade realmente está numa situação difícil. Se eu pensar de uma maneira mais abrangente, né, pensar em o ser humano no sentido de seres espirituais que têm a capacidade, a inteligência, o lado moral, a consciência de si mesmo, a vontade de crescer, que nós falamos anteriormente, aí nós estamos ampliando. E estamos fazendo o quê? Vendo que nós estamos olhando uma coisinha assim, ó, pequena. Também nos dá a possibilidade de ver uma luz se abrindo, né? De que isso tudo também é temporário para nós. Dá uma olhadinha aqui, ó. A Terra, isso aqui é uma foto que foi tirada nessa espaçonave, que não tinha ninguém pilotando, né? Aqui são os anéis de Saturno, tá vendo? Olha o tamanho da Terra, certo? E aí eu achei bem bonito isso aqui. Isso aqui eu só vou dividir com vocês porque eu achei bonito. Ó, neste pequeno ponto, nós estamos todos ali. Todas as nossas guerras, todos os nossos problemas, a nossa grandiosidade, a nossa miséria, toda a nossa tecnologia, nossa arte, nossos atos, todas as nossas civilizações, nossa fauna e flora, todas as raças, todas as religiões, todos os governos, países e estados, todo o nosso amor e o nosso ódio. 6,5 bilhões de almas em constante evolução. Então, ó, é um pontinho, né, no universo. É o que nós conhecemos. É o que nós estamos buscando. Todos nós, com todos esses pontos que a gente falou. E o que você falou, Evelyn, a nível de culturas, de povos, ou porque foram criados em momentos diferentes, ou porque tiveram oportunidades. Alguns podem estar com missões, como os de capela, que nós vamos dizer, que estão em lugares assim que chegam para levar. Eu sei isso, você sabe aquilo. Nós aprendemos juntas, crescemos, né? Do lado moral é a mesma coisa. Se esse povo, né, ele tem algum conhecimento moral já mais elevado do que o meu, e eu junto, e a gente tem olha, é assim que a gente cresce, não é assim que a gente cresce, a gente vive em sociedade. Senão Deus colocaria só a gente, sozinho, né? Mas não, nós sempre vivemos em sociedade. Então veja que ao olhar para isso, então qual é a nossa relação com a humanidade universal? Olha, só vai para o hospital quem está doente. Só vai para a cadeia quem cometeu um crime. Então não seria justo eu olhar para esses pontos da Terra e achar que a humanidade toda é assim. Não é verdade? Porque eu estou olhando uma fração, um pedaço. Mas no momento em que nós não tivermos mais doenças, nós não vamos precisar mais de hospitais. Então, pode ser que existam planetas, existem locais em que já não existe essa necessidade. Entende como é diferente? Então a gente vai modificando, não é assim, aquele lugar não tem tal coisa. Olha, tem o que é necessário. Então aquele espírito já não fica mais doente. Por que a gente fica doente?
toda a parte psicossomática, tem toda a parte espiritual que somatiza no corpo. Tudo isso, olha, na hora que eu vou evoluindo, eu já não vou pegando mais essas pestinhas, vou ficar pegando bactéria, vírus, essas coisas vão desaparecendo, certo? Por quê? A gente já não fala assim, o meu sistema imunológico estava baixo, por isso que eu peguei determinada coisa. Então aí se meu sistema imunológico constantemente estiver alto, aí eu começo a não pegar mais nada. E isso é com a evolução. Ainda fazemos parte de um planeta em que isso aqui faz parte. É um planeta de expiações e provas. Porém, né, isso vai passar. O que são expiações, gente? O que nós conhecemos como expiações? Nós falamos tanto sobre expiações. Será que a gente sabe o que é expiações? Você sabe. Eu não vou responder, não. Então fala. Problemas, doenças. Tô pedindo. Tá pedindo? Expiações são situações que nós passamos, são challenges, desafios para sabermos se estamos realmente passando por aquela situação de novo e de novo e de novo. E isso aqui? São os testes. Teste é o que você falou agora há pouco. Fernanda Bueno. Expiação, nós estamos nos livrando dos erros passados. Isso, exatamente. É tudo que a Evelyn falou, só que relacionado a coisas do passado. E os testes é tudo que você falou relacionado a coisas que são novas, né? Quer dizer, eu antes de reencarnar, eu faço um plano, né? E de acordo com aquilo que eu me preparei, eu vou dizer assim, agora eu vou ver se eu passo no teste, certo? Agora, o resgate aqui, ó, no caso as expiações, o que a gente conhece no Espiritismo? A gente conhece justamente que as expiações são relacionadas ao passado. E os testes são relacionados a novos testes, são agora, certo? Não necessariamente, o que foi, Lê? Como que eu vou saber? A gente só precisa passar com o dia. Não tem tanta importância saber, relacionado com o ponto aqui, o que eu entendo assim como expiação, que você está lá em cima, né? Você está no plano espiritual. Então você vê seu filminho, né? Seu filminho da sua vida, isso aqui que você fez. Então eu vou me comprometer de trabalhar nisso. Aí eu venho pra cá. Aí aqui as provas vão aparecer. Quando a gente tem essas escolhinhas, nós estamos mais aqui, ó. A gente vê, analisa, dá uma geral. Mas quando a gente está lá, a gente não... Mas isso aqui, ó, sabe? A gente pegou e fez uma... Acho que a expiação está muito relacionada à família, ao ambiente onde a gente foi inserido. Mas também, entendeu? Se eu acabei com o meu estômago... Porque eu comi feito uma louca. Feijoada. E aí, lembra da história da feijoada que eu falei, fui lá, caipirinha, feijoada, não sei o quê, e morro de dor de estômago. É porque eu estou expiando. Eu já estou, é um resgate. Eu criei aquilo para mim. O tal chamado karma, né, que em outras filosofias usam a palavra karma, que é aquela coisa, a lei da causa e efeito. Fala, André. É um livro que a gente está lendo no Book Club, tem um capítulo inteiro sobre o karma, que chama-se Ação e Reação. Né? Exatamente. Então, ação e reação, quando é uma reação a uma coisa que eu já fiz no passado, então a gente chama de expiação. Isso é pura terminologia, né? Como você falou, Letícia, so what, né? E daí, né? Tem passar por classe. Mas, a gente, só para entender, né? Agora... Foi interessante quando lendo esse capítulo, oh meu Deus, olha hoje, que nós começamos a perceber o quê? Que a palavra expiação, ela é muito mais voltada, quem realmente estava, ou ainda está, poucos são raros, expiando, né, com X, não com S, são aqueles que vieram de outros planetas para a Terra. Porque eles sim, aí tem um karma, ó, de lá de trás, certo? Que então eles usam no Evangelho, nesse capítulo, muito mais voltado a isso. Olha, as imigrações de um mundo para outro, né? Em que nós podemos sim mudar. E na Terra, a Evelyn comentou já, olha, aqui do caminho da luz do Emmanuel, ele fala que o ser humano, ele descende
os exilados de Capela. Não são todos, porque tem uns que foram criados aqui, os nativos, né? Mas os que vieram de Capela, eles foram exilados justamente aquela situação, Jorge, que a gente falou. Em que eles, no momento em que Capela estava passando para um planeta mais elevado, né, mais evoluído, eles não passaram na prova. Aí eles vieram para a Terra, vieram aqui ter esse tipo. Então, são aqueles, né, aquele grupo de Capela, que eles não corresponderam a essa evolução, que mais ou menos há 5.000 anos atrás, eles começaram a vir para a Terra, em grupo, né? E foram aqueles que, por ter muito mais conhecimento, né, eles contribuíram para a nossa evolução intelectual. Pode até ser que eles deram uma bagunçada na moral, né? Mas a moral já não estava muito alta mesmo, então não teve problema. Mas as dificuldades que eles vivenciaram os ajudaram, né? E hoje é raro, pelo que a gente sabe, a maioria de Capela já não está mais aqui, né? Mas a gente aprende, então, coisas que da época, né? Os maias, astecas, as pirâmides do Egito, e assim vai. A medicina, quando deu aquele salto, né? Etc, etc, etc. São espíritos que vieram com essa inteligência, que deram essa injeção desse desenvolvimento na Terra, e ao mesmo tempo eles tiveram a possibilidade de continuar reencarnando, continuar aprendendo o lado moral. Tá certo? Então veja que o que é interessante também é que eles falam um pouquinho sobre o que a gente falou anteriormente. De que, então eles falam em expiação para esses espíritos, né? Nós abrangemos sempre mais expiação no sentido de nós mesmos. Como nós já estamos aqui há algum tempo, nós já estamos expiando coisas do passado. Nosso passado é mais curto do que o deles, né? Mas faz sentido? Nós estamos já expiando. Mas também a Terra, na época da sua criação, existiam aqueles espíritos que ainda eram novos, né? Estavam sendo criados, fresquinhos, saídos do forno, né? Então não tinham ainda o que expiar. Então naquela época, no início dos tempos, esses espíritos eles só estavam os chamados selvagens ou não civilizados, né, naquela época, eram os que estavam na infância espiritual, eram os nativos, eles chamam de indígenas em inglês, eu não sei como é que está no português. Então, esses espíritos que naquela época também estavam começando, nós, né, aqueles nós, que estávamos começando. Então eram espíritos que não tinham nenhuma expiação. Faz sentido, porque se você está começando, né? A criança está no kindergarten, ela não tem para onde voltar, né? Ela tem que só ir daí para frente naquele momento. Ela não tem ainda um passado na escola. Mas depois já passou já para a primeira série, está fresquinho ainda, mas já tem como. Já tem é diferente. Então eles estavam criando essa experiência educacional e já interagindo com quem? No nosso caso, esses espíritos de Capela, por exemplo. Então aqui, eu vejo, né, esse coitado aqui puxando desse jeito, olha o outro lá com a roda, né? Então ele já está. Então nessa interação, o que vai acontecer? Daqui a pouco esse daqui vai estar usando a roda, né? A gente vai aprendendo um com o outro, né? E como você falou, de repente isso aqui talvez tenha outras coisas, quer dizer, esse aqui, ele pode não saber isso, mas ele pode saber outras coisas. E até hoje é assim, né, gente? Entre nós é sempre assim, né? Ok. Pois eles foram progredindo. Hoje em dia, os chamados semi-civilizados, né? Porque ainda continua, nós estamos ainda... Por que semi-civilizados? Eu estou falando da Terra toda, eu não estou separando ninguém, não. Por quê? Porque nós ainda estamos engatinhando a nível de civilização, como se deve ser, certo? Você já viu esse negócio aí, da evolução do homem? Você já viu isso na internet? Não vi. Isso aqui eu peguei na internet. Ele vai andando, aí quando ele chega lá na frente, vou voltar que deu merda. Bom, então nós vamos ver o seguinte, que os espíritos realmente que estão espiando, no sentido da palavra que foi falado
em relação aos de Capela, essas expiações de espíritos que emigraram para a Terra, né? Então eles são raros hoje em dia. Ok? Então, além do progresso, estamos quase acabando, como a gente já falou também, começa o progresso de todos os seres, certo, Fernanda? Progresso dos povos, deveria estar no plural, e dos planetas. Tudo isso vai acontecer conosco, como acontece com todos os planetas. Como é que a gente pode deixar a Terra? Tem dois caminhos. Primeiro, por mérito, né? Então a gente não vai deixar, poderíamos, né? Aqueles espíritos que chegam a uma evolução aqui na Terra muito superior, eles poderiam. Alguns ficam ajudando porque gostam da Terra, tem pessoas queridas na Terra e ficam ligados ainda à Terra. E outros podem seguir, fazer um outro trabalho em outro lugar, depois voltar, né? Porque quanto mais evoluído, mais flexibilidade também, né? Agora, existem o outro caminho de deixar a Terra, que é um demérito, né? Aí, no caso, é quando, o caso que a gente falou de Capela, aquele período, que também não foi para sempre, em que eles foram exilados, aqueles da Terra que não tiverem condições de continuarem num planeta de regeneração, o que vai acontecer? Também vão ser exilados, temporariamente. Mas né? esses que vieram de um país, de um planeta mais elevado, o Beneficent, eles não têm como progredir, né? Tem. Claro que tem. Eles aprenderam Toda a interação, veja bem, entendi. toda a interação moral. Lembra que o ponto deles é a parte moral, né? Então ele pode ser que na intelectual fique por desejar, claro, né? Eles estão ajudando. Mas na parte moral, o que eles estão precisando para equilibrar. E tem até um ponto interessante que também eu acho que num desses livros que fala sobre o planeta de Capela, os exilados de Capela, é que esses seres, esses espíritos que saem desse planeta um pouco mais evoluído que o planeta primitivo, né, que foram habitar, eles, obviamente, até a matéria deles era diferente. Então, quando eles reencarnam nesses planetas mais primitivos, para eles já é um sofrimento ter que encarnar numa matéria mais densa, né, porque é mais densa. Né? Então, isso já é um resgate. É um resgate. São os resgates, né? Um organismo mais grosseiro, um organismo. Porque provavelmente não tinha tanto. Imagina a gente agora ter que reencarnar como uma mulher das cavernas. Ai, não ia gostar não. Né? A gente é um pouco mais densa. Essa fazer a unha não dá. Para concluir, né? Para concluir, também nós falamos que a Terra está sim passando por essa transformação, né? Então é a tal da transição planetária, né? Que a gente está ouvindo falar bastante. Olha outro nome aqui para o nosso planetinha na categoria, né? Então é chegado o tempo, né, em que essas transformações periódicas que vão mudar, levar a Terra para cima, né, para a próxima categoria, né, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, né, onde as pessoas, a gente vai ser mais feliz. Por que vai ser mais feliz? Porque o bem vai sobrepor ao mal. Então, apesar da existência do mal ainda estar presente, já mais a maioria está toda em direção ao bem comum. E como a gente falou, a única forma é a gente sempre trabalhar isso, né? A gente falou aqui em alguns pontos, né? Como a gente falou, essa coisa de polêmica, independente do que a gente acha, mas é o respeito. Todo mundo aqui, né? Respeito em relação às diferenças, respeito e ajuda ao próximo, né? Essa é a fórmula da gente poder olhar, como a gente até brincou, a gente pode até nem concordar com determinadas coisas, né? Mas a gente poder ver no outro o que ele está buscando de melhor. Então aquela pessoa vai para uma determinada religião, eu posso olhar e não ter nada a ver comigo aquela religião, mas aquilo está fazendo bem para a pessoa. Por que eu não posso enxergar isso na pessoa, né? Em vez de criticar aquilo que a pessoa está me dizendo? Olha, não importa, aquilo está tocando o coração. Tem
uma maneira de pensar diferente da minha, politicamente, sei lá. Olha, eu posso olhar e falar, mas como que a pessoa... Não importa, né? É a gente olhar para o outro do mesmo jeito que a gente gosta que as pessoas olhem pra gente, né? Isso é um exercício, gente, né? Diário, o tempo todo, na conversa, no trabalho, em casa principalmente, né? Para poder, sim, a gente continuar na nossa transformação interior, nosso crescimento, e poder continuar fazendo bem e sempre buscar para que a gente possa trabalhar e sair do planeta, né, de expiações e provas e ir em frente, E por falar nisso, né, depois na próxima, não na próxima terça, mas na próxima palestra, aí o André vai estar falando das outras categorias, certo, André? É isso aí. É isso mesmo. Então tá bom, gente. Obrigada. Tinha bastante coisa aí pra gente falar. A gente está sempre aprendendo. Essa parte é interessante sempre a gente ler e estudar por causa disso. Cada vez a gente pega aspectos diferentes, como esse da expiação. Para mim foi uma outra forma de olhar.